É, eu vou começar o Desperta explicando assim um pouquinho, né, do que eu pesquisei sobre a origem do Carnaval, o porquê as pessoas fazem o que elas fazem e tudo, né? Eu sei que assim eu já estive do lado de lá e eu sei que as pessoas elas não sabem nem por que estão ali. Acham que é tudo uma brincadeira, mas assim, a origem que eu pesquisei, ela é muito mais profunda do que a gente conhece e de uma forma espiritual, Satanás ele tem saqueado vidas e levado para o inferno. Então eu queria te contar duas coisas que eu descobri sobre o Carnaval. Ele surgiu na Grécia, 520 anos antes de Cristo, e era uma festa em homenagem ao deus Dionísio, também conhecido como um deus Baco, que é um deus pagão, né? Esse deus ele representa a libido e a fertilidade. E eles celebravam com essa festa a chegada da primavera. Numa outra pesquisa que eu fiz, diz que surgiu na manifestação popular, não teve origem em qualquer lugar. O nome da festa era Saturnália. Lá na Itália. Aconteciam honrarias às divindades gregas, Baco, que também significa Momo, que é hoje o rei Momo que a gente conhece. Momo, ele é o deus pagão do sarcasmo e do delírio. E as pessoas, o que elas faziam? Gente, eu fiquei apavorada com isso. Elas se reuniam nas praças públicas, escravos, filósofos e tribunos, e davam uma festa em homenagem a esse deus, né, Baco, e era uma festa de orgia, bebedeira e glutonaria. E aí se deu a origem da palavra bacanal, né, que é bem pesada, e quando eu soube de onde que ela se originou, foi assim, né, a gente não tem noção da profundidade que significa isso. E aí, o que eles faziam nessas festas saturnálias? Eles escolhiam o rei, na época, escolhia um soldado mais belo, e ele coroava esse soldado como rei durante 4 dias. É o rei Momo, no caso. Ele coroava ele durante 4 dias, e assim, no comando desse rei, né, ele ganhava as honras, a coroa e tudo mais, ele poderia fazer o que quiser em 4 dias. Só que no 4º dia, que aí é a quarta-feira de cinzas, que a gente conhece, gente, ele era brutalmente, obrigada, amigo. Ele era brutalmente oferecido em holocausto no templo no altar desse deus pagão Momo. E eu fiquei apavorada com essa história, e eu estou passando para vocês terem assim o conhecimento da profundidade de como se originou o Carnaval. E a palavra Carnaval significa carnevale. Significa a Deus carne, fazendo uma referência à despedida dos prazeres mundanos. E aí eu entendi o porquê que o Carnaval ele tem a ver com a Páscoa, com o feriado de Páscoa pela Igreja Católica. O que acontece? Tem um período na Igreja Católica, eu não sei quem já foi católico aqui, eu não sabia desse período, que era a Quaresma, que são 40 dias que antecedem a Páscoa. Então, a história é assim, eu vou aproveitar tudo que eu tenho para aproveitar, que na quarta-feira de cinzas acabou, e aí entra o período da Quaresma, que aí eu não posso fazer nada. Aí eu pesquisei, essa Quaresma, eles fazem um jejum, abstinência de carne, fazem caridades e orações. E aí, pesquisando, eu descobri que no Brasil, a primeira cidade que aderiu
o carnaval foi o Rio de Janeiro. E eu falei, nossa, Jesus, é forte o negócio. E aí, assim, várias cidades, né, elas aderiram da forma delas, mas aí eu descobri o porquê que a cultura brasileira tem alas de baianas, que se originou dos escravos do candomblé. As plumas foram tragas dos índios e dos portugueses veio mesmo o carnaval, né? E depois dessa história toda que a gente soube agora pinceladamente, porque eu pesquisei e não quis focar muito nisso, mas eu acredito que a gente precisa ter o entendimento do porquê a gente está aqui, do porquê que a gente ora em favor das pessoas que estão se perdendo no mundo e estão agora, né, pulando carnaval. E aí eu vi ontem uma notícia no Google que estava assim, prefeito, às 19 horas, prefeito entrega as chaves da cidade para o Rei Momo. E eu fiquei assim, meu Deus, a gente não tem noção do que aquilo dali tem poder. A gente não, né? O mundo não tem noção do poder que entregar uma chave a alguém dá o poder a ela para ela fazer o que ela quiser. E isso é um ato simbólico da prefeitura entregando as chaves para o Rei Momo. E só que assim, as pessoas festejam aquilo sem saber, sabe? Passa na televisão e todo mundo assiste, e aquilo dali ninguém se pergunta o porquê e vai a fundo. Então, o Senhor me falou uma coisa lá em casa. Ele falou assim, minha filha, se você entregar a chave da sua casa para alguém, essa pessoa ela vai ter livre acesso em qualquer lugar e ela pode mexer no que ela quiser. E eu falei, é verdade. E o Senhor, Ele quer que a gente entregue de volta para Ele a chave da cidade hoje. E Ele falou, você não vai conseguir a chave da cidade, mas eu cortei um papelão representando essa chave. E o Senhor, Ele quer falar para a gente, eu sou o único rei, e é eu que governo, mas a igreja, ela tem que me devolver aquilo que o mundo está entregando para Satanás. O Senhor, Ele quer ser honrado nessa hora. Eu queria pedir, cadê a Vitória? Ele quer ser honrado nessa hora, e a gente vai fazer um ato profético, antes da gente começar. Deixa a Vitória vir. A gente vai entregar a coroa para Ele e dizer que Ele é o único Deus. E que Satanás, ele não vai reinar sobre a nossa cidade. Não existe rei Momo no meio de nós. E a chave vai ser entregue aqui no altar. E a gente vai exaltar Ele. E a gente vai dizer, Senhor, essa chave nunca foi do rei Momo. E eu pesquisei, e esse versículo diz de chaves, que está lá em Apocalipse 1:18. E o Senhor diz assim, eu que vivo e fui morto, mas eis que aqui estou vivo para todo sempre. E eu tenho as chaves da morte e do inferno. Satanás, ele não tem chave nem da casa dele. Ele não tem chave nem do inferno. O Senhor falou, quando eu ressuscitei ao terceiro dia, eu desci ao inferno e eu tomei a chave de Satanás. E sabe o que isso significa? Que a nossa cidade, a cidade do Rio de Janeiro, não está entregue nas mãos de Satanás. Nessa noite, a igreja brasileira vai entregar. Você representa a igreja brasileira, fica de pé.
A gente vai dar as honras ao único que é dono da casa. Ele é o dono da casa. Ele é o dono do Brasil. O Senhor tem prometido um grande avivamento na nação brasileira. E eu creio que será o último carnaval. A chuva vai consumir a cidade. Não vai ter carnaval. O Senhor vai ter as honras. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai ser coroado. E eu quero que você... É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo. É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor, digno de louvor. Amém. Senhor, nós te coroamos nessa noite, Pai, como Rei. Tu és o Rei verdadeiro. Tu és o Rei dessa nação. Tu és o Rei do Brasil. Senhor, nós entregamos as chaves da nossa cidade. Senhor, nós te entregamos, Senhor. Te entregamos as chaves do Rio de Janeiro. Espírito Santo, tu tens livre acesso na nossa nação. Senhor, a tua igreja te adora. A tua igreja te louva, engrandece o teu nome. E dizemos que a igreja não se renderá a Deus, a rei Momo, a deuses pagãos. Senhor, nós te devolvemos toda a autoridade sobre a nossa nação. Nós queremos cancelar todo o mandato de Momo nessa noite. Está cancelado, anulado, porque a tua palavra diz que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Espírito Santo, nós te rendemos honra. Seja adorado. Senhor, tu és o Rei da glória. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o nosso general de guerra. Senhor, o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. Senhor, tu és a nossa bandeira. Tu és a nossa bandeira. Tu és o leão que vai à nossa frente. Senhor, o Senhor já venceu o mundo. O Senhor já venceu o mundo. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. A tua palavra diz que o que ligares na terra será ligado no céu. E nesse momento, nós estamos ligando aqui que só o Senhor é o Rei do Rio de Janeiro. Que só o Senhor é o Rei da nação brasileira. E o Senhor é o Senhor que tem as chaves da vida e do inferno. Senhor, Satanás não tem poder sobre nós. Eu repreendo toda a potestade do ar. Eu repreendo tudo que Satanás está tentando fazer. Esteja cancelado todo decreto de morte em praças públicas, toda orgia, toda glutonaria, nós aniquilamos no nome de Jesus, porque Senhor, o Senhor nos deu autoridade de filhos. Nós somos os teus filhos. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor receba o que a gente fez aqui nessa noite. No nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Amém.
Aleluia. Essa pregação, ela só tem 2 partes e a gente está já no final. E o Senhor, Ele falou comigo sobre a história de Bezalel, que está lá em Êxodo, no capítulo 31, que diz assim: o Senhor disse mais a Moisés: eu escolhi Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Repita: eu enchi do Espírito de Deus. Dei a ele habilidade, inteligência e conhecimento artístico para desenhar e trabalhar em ouro, prata e bronze, para lapidar e esculpir pedras, para entalhar madeira e para fazer toda espécie de obra artesanal. E o Espírito Santo falou sobre mim, para mim, sobre a arte dentro da nossa igreja. E quando eu falo a nossa igreja, eu não estou me referindo à IBRN, eu falo da igreja brasileira. E olhando Bezalel, ele era um artesão. E Deus escolheu ele e colocou o Espírito Santo sobre ele para que ele fizesse todo o trabalho artístico. Ele e mais outras pessoas, eles foram escolhidos para ornamentar o templo do Senhor. E Bezalel, ele fez o tabernáculo. E eu lendo o livro de Êxodo, eu fiquei maravilhada com tantos detalhes. E as mulheres bordavam os tecidos e ele fez parte da arte da Arca da Aliança. E tudo assim, milimetricamente como Deus pediu. E aquilo dali me deixou maravilhada. E eu falei: perfeito, isso deve ter ficado muito lindo. O Senhor deu as cores, o Senhor deu as formas que Ele queria, o Senhor deu as medidas e tudo o que Ele deveria fazer. E depois Ele encheu ele do Espírito. E aí ele foi capacitado para realizar aquilo que o Senhor pediu. Uma coisa a gente entende com isso, que o Senhor, Ele nunca vai mandar você fazer algo sem antes Ele te capacitar primeiro. E outra coisa é, eu dependo do Espírito Santo de Deus para fazer algo. O Senhor, Ele não quer pessoas que fazem algo para Ele sem Ele. E aí eu me lembro daquela pessoa que, carregando a arca de qualquer forma, a arca caiu e ele foi colocar a mão e ali morreu. E isso significa que mesmo que seja com boas intenções, ainda tem que ser do jeito de Deus. E o Senhor, Ele falou comigo e confirmou no Descende, que foi um evento que a gente foi, sobre a arte na igreja. E Ele falou: eu quero os meus artistas de volta. E eu tenho visto, e gente, eu amo tudo que é arte. E eu demorei a entender que o meu dom, ele não está limitado a algo. O meu dom que o Senhor me deu, desde quando eu era criancinha, que eu desenhava, Ele me deu para eu usufruir daquilo, e tudo que é arte me atrai. E eu descobri que eu não sou uma desenhista, eu não sou uma pessoa, eu sou uma amante da arte. Tudo que é arte me atrai. E talvez seja a sua situação aqui nessa noite. E o Senhor falou: minha filha, a igreja brasileira abafou os artistas. E sabe para onde que eles foram? Sabe aonde eles conseguiram espaço? Na avenida. Se vocês prestarem atenção nos detalhes de tudo que é fantasia feita à mão na avenida, gente, é perfeito. E sabe quem que deu para eles essa habilidade? Foi o Senhor.
E sabe por que eles não estão trabalhando para a gente? Não se sintam ofendidos, não é a nossa igreja, é para a igreja brasileira, porque a igreja brasileira não deu espaço para os artistas. E o Senhor falou: Taina, eu quero que a igreja, vocês representando a igreja, me peçam perdão no altar. Porque começou no altar. A dança não era permitida nos altares. A bateria não era permitida e muitos outros instrumentos. A gente sabe o primeiro ano do Desperta, o que a gente enfrentou quando a gente colocou uma bateria de escola de samba. As pessoas não entenderam, muitos irmãos não entenderam, mas o Senhor falou: eu sou o dono de todos os ritmos. Todos os ritmos são meus. O que acontece é que Satanás pega quando a igreja larga. Só que nessa noite o Senhor está falando para a gente: se arrependam, porque eu quero a arte de volta. E aí o Senhor me deu esse nome, Bezalel. E não tem muita coisa falando sobre ele, só diz que ele construiu o tabernáculo. E assim, o que a gente pode saber dele é pesquisando tudo o que ele construiu, tudo que ele fez, não fez sozinho, lógico. Ele teve outras pessoas, mas a palavra do Senhor diz que Deus o capacitou e é essa pessoa que eu quero que você talvez nem conheça na Bíblia. Eu quero que você tenha atenção nessa noite. E o Senhor, Ele está falando para a igreja: talvez você não sabe qual ministério você tem, mas você ama tudo que é arte. E talvez você não está encontrando espaço. Talvez você adora o Senhor com pinturas. Hoje não deu tempo de colocar um quadro para pintura aqui, mas amanhã eu vou colocar, porque o Senhor me direcionou a isso. E talvez você não adore o Senhor cantando ou qualquer outra coisa que aconteça aqui, mas às vezes você adora o Senhor pintando. Quantas pessoas eu conheci indo para conferências que adoram o Senhor de uma forma que eu não conhecia antes, sabe? E o Senhor falou: eu quero a arte de volta. E se você for lá em Gênesis, você vai ver que o maior Criador, Ele criou todas as coisas, foi o Senhor. E se você pegar uma folha de uma árvore, você vê cada detalhe da folha, você vê a perfeição que Ele fez pensando na gente. Ele fez pensando em nós. E eu tive uma experiência com o Senhor lá em São José dos Campos, num workshop chamado Sozo, de cura e libertação, onde eu fechei os olhos e eles fizeram algumas perguntas para mim. E quando eu fechei os olhos, o Senhor abriu a minha imaginação e Ele me levou para dentro de um jardim. E naquele jardim Ele me deu um pincel. E quando Ele me deu um pincel, eu comecei a colorir. Só que quando eu coloria, eu não tinha que molhar em tinta. Aquilo saía, sabe? Das cores que era de verdade. E Deus falava para mim: pinta aqui essa árvore. E eu pintava a árvore e eu me sentia realizada com aquilo. E aí, num outro momento, o Senhor me lembrou de quando eu era bem mais nova. Eu sempre desenhei na minha rua, época de Copa do Mundo, eu pintava parede, pintava muro. E eu não lembrava disso, mas o Senhor, Ele fez questão de me lembrar que quando eu era mais nova, eu quis muito pintar a rua e o meu pai terreno me reprimiu. Ele falou para mim assim: ninguém está te pagando, então você não vai. E eu não sabia que eu tinha essa ferida no meu coração ainda. E lá eu pude liberar perdão e o Senhor me curou. E quando Ele me curou, eu tive essa visão do jardim. E eu vi que eu fui curada. E o Senhor restaurou aquilo que estava morrendo dentro de mim, que era o meu dom e o meu talento artístico. E eu falei: Senhor, eu quero dar tudo para o Senhor. E o Senhor conhece a intenção do nosso coração. E talvez você esteja nessa situação aqui nessa noite. E antes da gente vir até o altar orar ao Senhor e entregar para Ele a arte, eu quero fazer um apelo para você.
A igreja brasileira, ela, por muitos anos, ela não aceitou a arte, como eu falei aqui. Só que a gente agora vai colocar o templo como nosso coração. E talvez o seu coração hoje, nessa noite, ele esteja só preto e branco. Ele esteja bem básico. E o Senhor quer falar para você nessa noite: deixa eu colorir. Deixa eu adornar a sua alma. Gente, estamos vivendo dias de sequidão, onde às vezes você ganhar uma flor, você joga fora. E o Senhor, Ele quer falar para você nessa noite: deixa eu adornar o seu templo. Deixa eu adornar o templo do seu coração, que é onde eu habito hoje. Porque o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele escolheu viver dentro da gente. E nessa noite Ele quer adornar a sua alma. Para de achar que tudo é palhaçada. Às vezes Deus quer te arrancar um sorriso e você não está achando graça. A gente perdeu o senso da felicidade. O Senhor falou: sejam como crianças, mas não sejam meninos. O Senhor quer que a gente tenha um coração infantil. Porque um coração infantil, ele fica feliz com o toque do Pai. Ele fica feliz com o abraço do Pai. E o Senhor, Ele quer que a igreja volte à essência do Filho. Ele quer adornar a sua alma. E essa foi a palavra que o Senhor me deu. Deixa eu adornar a sua alma. O seu templo, o seu interior, às vezes ele está quadradinho, bonitinho, tudo certinho. Mas o Senhor, Ele quer colocar cor. E eu estou falando para você nessa noite. Eu sei que tem alguém aqui que perdeu a sensibilidade do Espírito Santo. Talvez essa pessoa é você que está me ouvindo. E em nome de Jesus, aceite o Espírito Santo trabalhar. Ele é o maior criador. É Ele que é o artesão do nosso templo. E eu quero te chamar aqui à frente, se você é essa pessoa. Eu queria que ficasse todos de olhos fechados para a gente não ter nenhum tipo de constrangimento. E eu quero te chamar aqui, você que perdeu a sua essência, que perdeu o toque do Pai, que talvez achou que é tudo palhaçada, é tudo da mesma forma, tudo acontece do mesmo jeito. O Senhor está falando: crie expectativas, porque eu posso fazer todos os dias algo novo. O Senhor quer que você crie expectativas no seu coração para esses dias. Deixa Ele adornar o seu templo. Deixa Ele adornar o seu templo. Espírito Santo, Tu és o maior pintor do mundo. Tu és o maior criador. Foi o Senhor que nos gerou desde o ventre das nossas mães. Senhor, eu profetizo que aonde existe o cinza, o preto e branco, o básico, que o Senhor venha colorir. Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor venha adornar o templo do nosso coração. Espírito Santo, Tu tens liberdade nesse lugar. Tu tens liberdade aqui, Pai. Eu peço o Teu toque nessa hora. Eu peço o Teu toque para aquele que o Senhor sabe que precisa fazer isso. Senhor, vem de encontro a esses irmãos, Senhor, que perderam a alegria de Te adorar. Que perderam, Senhor, a inocência da adoração. Senhor, eu peço que no primeiro dia de desperto, o Senhor restitua o templo que está manchado, o templo que está trancado. Espírito Santo, nós Te convidamos a entrar. O Senhor vai bater na porta, porque o Senhor, Pai, é humilde e manso. O Senhor bate a porta. E cabe a nós abri-la para o Senhor entrar. Espírito Santo, te pedimos que o Senhor entre no nosso coração e adorne da Tua forma. Só o Senhor sabe o que a gente precisa, Senhor.
Em nome de Jesus. Agora eu quero te pedir para vir aqui à frente, representando a igreja brasileira. E a gente vai devolver ao Senhor o que Ele pediu. Venham todos à frente, porque foi isso que o Senhor me direcionou a fazer. Nós vamos pedir perdão sendo noiva, sendo uma igreja. E eu quero que de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, você faça essa oração comigo, representando aqueles irmãos que ainda não compreendem. Espírito Santo, nós estamos aqui diante do teu altar, Senhor, porque tudo começou do seu altar, então nós estamos diante do altar, te pedindo perdão, Senhor. Nos perdoa, Senhor, como noiva de Cristo. Nos perdoa pelo tempo que nós não disponibilizamos a arte para o Senhor. Espírito Santo, nós queremos te pedir perdão, Pai, pelo tempo de sono que a tua igreja viveu, o tempo, Senhor, de falta de entendimento que a tua igreja viveu. Nós somos a tua igreja, nós queremos nos colocar diante do Senhor e te pedir perdão por todas as igrejas que não admitem, que não aceitam, Senhor, o dom artístico. Deus, nós não queremos perder irmãos para o carnaval, irmãos, Senhor, fazendo carros alegóricos, fantasias. Nós não perderemos mais os nossos bezaléus desse tempo. Espírito Santo, em nome de Jesus, nos perdoa, Pai. Perdoa a nossa ignorância, Senhor. Deus, o Senhor é o maior artista, o Senhor é o criador de todas as coisas. Tudo que existe foi criado, vem do Senhor. Eu te peço perdão, Senhor. Nos perdoa. Senhor, se o Senhor nos mandou fazer isso, é porque o Senhor viu, Pai, uma necessidade, Jesus, dentro da tua igreja. O Senhor viu a necessidade que a tua igreja precisa dos artistas, Senhor, aqui dentro. Pessoas que te adoram com as artes. Nós queremos os nossos irmãos de volta, Jesus. Nós te pedimos, Pai, traz eles de volta. Nos usa, faça, Senhor, a gente conhecer artesãos, pessoas cheias do teu espírito de criação. Senhor, nos faz conhecer esses e a gente peça perdão a eles, Senhor, no nome de Jesus. Senhor, eu profetizo que essa igreja, a Igreja Batista de Rancho Novo, está com as portas abertas a todo tipo de trabalho artístico, a todo tipo, Senhor, de manifestação artística que vem do Senhor. Nós estamos abertos, Senhor, ao Senhor fazer da forma que o Senhor quer. Pai, nós aceitamos o teu dom, nós aceitamos, Senhor, o teu Espírito Santo da forma que o Senhor quer. Nos perdoa, Senhor, no nome de Jesus. Nós entregamos, Senhor, diante do teu altar. Muito obrigado, Jesus, pela tua palavra, porque o Pai corrige o filho que ama. Obrigado, Senhor, por nos despertar a esse tempo. Obrigado, Jesus. No nome de Jesus eu te agradeço, Senhor. Amém. Permaneça de pé, nós vamos cantar o último louvor de encerramento. E durante todos os dias de desperta,
independente de você estar com roupa de dança ou não, se você adora a Deus com dança e Deus te mandar sair do seu lugar e vir adorar aqui na frente, você vem, pega uma das bandeiras, ministra, deixa Deus te usar, artista, em nome de Jesus. Durante todos os eventos do Desperta, aqui no templo, se o Senhor te direcionar a adorar com pintura, nós vamos ter ali também o cavalete amanhã. Nós vamos comprar o material para você poder pintar também, adorar o Senhor com suas pinturas, com artes proféticas aqui também, e que você possa ser usado como instrumento em todo momento. Amém?